Olá, essa é a planilha de diagrama de Ishikawa com planos de ação. E você já sabe que as planilhas ajudam você a ter mais eficiência e organização no seu trabalho. E antes de te mostrar os recursos, eu vou te falar para que serve o diagrama de Ishikawa, ver se é isso que você está procurando. Você já sabe que as planilhas nossas têm um design intuitivo, facilitado, independente do seu conhecimento de Excel. Onde nós vamos chegar com essa planilha de Ishikawa, nos finalmente? Em alguns planos de ação designado por cada pessoa, por cada departamento responsável com data de início, data de fim, e você vai conseguir fazer o acompanhamento dos status desses planos de ação através de um painel gerencial. Mas de onde nós vamos tirar esses planos de ação? Da metodologia do diagrama de Ishikawa de causa e efeito. Nesse diagrama nós estamos estudando um efeito de evoluções constantes por baixa qualidade de material. Esse é o efeito, mas quais são as causas? Em relação a pessoas, método, medidas, máquinas, ambientes e materiais. Isso é o trabalho que você vai desenvolver. Cabe uma introdução aqui muito importante. Você sabia que a maioria das empresas elas falham não porque elas não têm as soluções, mas porque elas não conseguem identificar quais são as causas reais dos problemas que elas estão resolvendo. Eu vou repetir em outras palavras. A maioria das empresas elas falham nos seus negócios, nas suas rotinas, não têm o resultado que desejam, não porque elas não sabem fazer o trabalho ou porque não têm pessoas qualificadas, mas porque simplesmente elas não entenderam a real causa do problema que elas estão enfrentando. E quando você entende isso, a sua ação passa a ser muito mais assertiva e não mais paliativa, e você tem um resultado de muito mais longo prazo. Nós fizemos aqui no nosso negócio, no final de ano, para entender quais foram os problemas que tivemos durante o ano, quais foram as causas raízes e quais foram as boas práticas também. Então isso é essencial e você vai conseguir reproduzir essa metodologia usando essa planilha diagrama de Ishikawa. A pessoa, se você puder visualizar claramente onde estão os gargalos em pessoas e métodos. Talvez em medidas você não tenha grandes problemas, talvez tenha mais em ambiente ou materiais. Então tudo isso você vai conseguir identificar com bastante clareza dos problemas e quais são as causas raízes. Vamos olhar aqui um exemplo. Olhando para o problema que eu estou estudando aqui, ou o desafio, que são devoluções constantes por baixa qualidade de material. Tenho na planilha perguntas-chave, perguntas norteadoras que vão provocar a minha equipe. Nós entendemos quais são exatamente as causas raízes para esses problemas. Então, vou olhar aqui, por exemplo, para pessoas. E a planilha traz uma pergunta: a equipe é devidamente treinada? Existem problemas de comunicação dentro da equipe? A carga de trabalho é adequada? A equipe está motivada? A partir dessa reflexão aqui junto com a equipe, nós identificamos algumas respostas para cada uma dessas perguntas. E entendemos que o treinamento inicial ele é dado, porém a reciclagem de treinamento contínuo são limitados, né? Ou de repente são até inexistentes. Identificamos que falta de comunicação clara entre departamentos levam a mal-entendidos. Olha só, a partir disso, nós vamos evoluir aqui dentro dessa metodologia. Se a falta de comunicação clara entre os departamentos leva a mal-entendidos, com qual frequência isso acontece? Entendemos que é raro, por exemplo. Mas qual o impacto? Não acontece sempre, mas quando acontece, tem um impacto alto. Como é que a gente resolve essa questão aqui? Será que a gente resolve de uma forma fácil, moderada? Será que é difícil? Elencamos então como moderada. Olha só como a planilha gera aqui uma pontuação 62 do máximo, que é 99. Nesse caso aqui, carga de trabalho excessiva causa estresse ou diminuição da produtividade. Isso acontece com frequência, isso tem um impacto alto, mas é difícil de resolver. Vamos dizer que fosse fácil de resolver. Olha como vai para a minha pontuação máxima de 99. Ou seja, se você tiver algo que é muito frequente, tem impacto alto e é fácil de resolver, a pontuação vai ser menor. Mas o contrário, se for algo difícil de resolver, tem impacto baixo e é raro de acontecer, a pontuação vai lá para 30. Então, dessa maneira, você já acabou de entender como nós vamos criar prioridades para você iniciar essas ações dentro aí do seu empreendimento. Mas será que a gente termina aqui? Não, a gente avança. Então, entendendo que a falta de comunicação clara dos departamentos leva a esses mal-entendidos, isso é algo relevante que nós vamos tratar, nós vamos definir em equipe o quê? Um plano de ação. Reuniões regulares entre departamentos com documentação por escrito das pautas e dos encaminhamentos. Olha só que pergunta valiosa que a gente começou aqui a responder. Existem problemas de comunicação? Existem, né? Entendemos que entre departamentos, ou seja, não é interna, não é dentro da própria área, entendemos que é entre os departamentos, isso é algo relevante de resolver e que podemos resolver com uma solução muito simples até.
vamos documentar cada reunião por escrito nas pautas. De repente, vamos encaminhar para todos no e-mail dentro da plataforma aí do seu negócio e com isso a gente já conseguiu entender a raiz desse problema e conseguimos ter aqui um plano de ação. Percebe o poder de usar essa metodologia de forma adequada? Num cenário convencional, nós vamos ter problemas de comunicação na empresa e vamos dizer assim, poxa, a culpa é dessa pessoa, não, a culpa é daquela outra, né? Essa pessoa que fez errado. E vai ficar aquele ambiente tóxico, né? Que a gente sabe como é que é. Quando você aplica a metodologia corretamente, ninguém vai ficar apontando para a pessoa, para essa ou para aquela, mas vai entender que a raiz desse problema, sim, que pode ter a ver com a pessoa, mas só existe esse problema porque o processo não está definido. E simplesmente você registrar essas reuniões em forma de documento, as pessoas vão poder consultar o que foi registrado e lembrar e fazer de uma forma muito mais assertiva do que apontar para outras pessoas. Olha só o poder de aplicar uma metodologia, né? E a ineficiência, quando a gente não tem uma metodologia para aplicar, a gente vai no grito mesmo, que é a forma como a gente está acostumado a resolver muitas das coisas. Esse plano de ação ele vai ser elencado dentro aqui da nossa seção de gestão de planos e vai aparecer aqui dentro da prioridade dele. Esse de pessoas, será que esse aqui mesmo? Ó, reunião regular em departamentos com documentação por escrito. Vou deixar responsável como Sofia, que é lá do administrativo. Tenho aqui a data de início, data de fim e vou dando baixas aqui. Concluído, não iniciado. Olha só como o Excel já vai trazer para você algumas validações. A Sofia não iniciou, porém eu coloquei uma data de conclusão. O Excel vai lembrar, olha, faça a baixa de concluído na coluna status, porque se já tem a data de conclusão e não está concluído, então alguns dos principais erros o Excel vai até apontar para você, mas eu posso dizer que ele foi pausado, ou posso dizer que está concluído, e aí sim, enfim, você pode ajustar esses status conforme o andamento real aí do seu projeto. Entende agora como você vai transformar cada desafio em uma oportunidade de ação para ter melhores resultados aí no teu negócio? Então, que tal você parar de quebrar a cabeça demais para resolver problemas, deixar de usar soluções temporárias ou aquelas que têm pouco resultado e começar a dividir o problema em suas causas, em suas áreas e agir de que forma? Agir com forma precisa. É esse que se propõe essa metodologia que eu estou apresentando para vocês. E existem outras ferramentas de diagnóstico, de implementação de projetos, de planos de ação. O diagrama de Chicao é uma ferramenta mais prática, até um pouco mais tática, operacional, em detrimento de outras metodologias que vão ser até um pouco mais estratégicas, ok? Então, analise se esse é o caso que você está procurando. Em complemento, quais outros recursos que a gente tem aqui na planilha? A aba de cadastro, você vai cadastrar quais os departamentos você vai trabalhar no teu negócio, vai registrar o nome das pessoas, aí é só vir aqui e atrelar. Né? O Fabiano quer atrelar o marketing, vem aqui, coloca o marketing, no caso, deixa aqui ele no PCP. Depois você vai registrar as respostas ou as causas. Vamos trazer aqui diversas perguntas de medida, de método, de pessoas, de máquinas, ambiente e de materiais. E você pode responder aqui ao lado. Nós deixamos aqui nesse modelo 5 linhas para você responder. Pode deixar algum sem uma resposta, se não é algo relevante, não tem problema nenhum. No final, o Excel vai elencar todos os planos de ação que você colocar aqui. Então, é muito simples. Coloque a resposta, entenda qual a frequência, raro, ocasional, é muito frequente. Como é que isso impacta o meu negócio? Como é que atrasos frequentes nas entregas de material, né, afetam a produção? Poxa, de repente afeta bastante, o impacto é alto. É fácil ou difícil de resolver esse problema? Dá uma refletida em qual plano de ação. Queremos então implementar esse plano de ação, negociar prazos mais realistas com fornecedores. Isso é difícil de fazer? Isso é muito fácil, vai trazer a resolução e basta você classificar. Então, dessa mesma maneira, você vai fazer com cada uma das perguntas que nós trouxemos aqui dentro da planilha. Não esqueça de colocar aqui em cima qual é o problema que você quer analisar. Porque quando você clica em diagrama, ele vai aparecer aqui, ó, automaticamente. Devoluções constantes por baixa qualidade de material. E todas as respostas que você documentar aqui, como por exemplo essa aqui em medida, algumas ferramentas são adequadas, mas muitas são obsoletas. Essas são as causas. O Excel importa para a aba de diagrama. Aqui, por exemplo, olha a medida. Algumas ferramentas são adequadas, mas muitas são obsoletas. E assim você e sua equipe vão ter as respostas dentro da metodologia, dentro do diagrama, de uma forma visual. Ok? Então, muito simples, cadastramos.
Registramos as respostas baseado nas perguntas-chave aqui da planilha. Você classifica relação frequência, impacto, facilidade. O Excel gera automaticamente essa pontuação e você cria um plano de ação. Esse vai ser o trabalho mais difícil, vai ser o que mais vai trazer resultado para você. A planilha traz aqui para o diagrama um resumo visual, importa para a aba de gestão de planos. Todos os planos de ação de acordo com a pontuação, baseado nesse modelo que eu apresentei para você aqui antes. E aqui temos 24 planos de ação. E aí eu vou trabalhar com esses 24 planos de ação junto aqui com a minha equipe. Por fim, a planilha vai gerar um relatório gerencial. Tenho 13 planos de ação em andamento, 11 que foram concluídos. Quantos desses em andamento estão dentro do prazo ainda da data? Quantos estão em andamento, mas estão em atraso? Aqui são 4, são 31%. E o Excel apontou que eu tenho que concluir o preenchimento. Tem algum erro ali de preenchimento, enfim, alguma divergência, o Excel aponta isso para a gente. Dos que foram concluídos, olha só, 64% no prazo. Essas porcentagens inconcluídos, eles vão aparecer aqui dentro do nosso gráfico, inconcluído, ok? Esses 64% estão aqui de uma forma visual. Então, esses mesmos relatórios da esquerda, a gente vai olhar aqui na direita de uma forma gráfica para facilitar. Consigo ainda fazer um filtro por departamento, no administrativo. Tem 12 em andamento, 8 concluídos. Quero olhar lá no meu PCP, olha só, 1 em andamento, 3 concluídos, mudam aqui os gráficos também. Consigo também fazer um filtro por pessoa, por cada colaborador ali do meu negócio. Quero olhar para a Sofia, olha só, 12 em andamento, 8 concluídos, aqui são os indicadores da Sofia. Agora quero olhar para o Fabiano e o Excel traz aqui para mim também essa atualização. Agora você entende como uma ferramenta aparentemente simples pode trazer resultados muito valiosos quando você entende a raiz do problema e não fica de uma forma assim no grito tentando resolver, temos esse problema, vamos fazer, putz, apareceu esse outro, vamos resolver esse outro. Quando você faz uma análise, senta, reserva algumas horas e entende a raiz do problema, você vai ter resultados muito melhores dentro do seu negócio. E essa planilha, se você precisar fazer alguma edição, ela é em formato editável. Existem formatos online, você pode entrar em contato aqui com a nossa equipe se não tiver alguma divulgação dentro do material, porque sempre estamos lançando novos produtos. E tudo isso a um preço bem acessível até mesmo para uma empresa de pequeno porte. Agora a escolha é sua, de fazer parte do grupo de pessoas que continuam tentando resolver problemas com soluções improvisadas, sem saber muito bem onde que está o erro de uma forma mais profunda, ou assumir o controle e começar a trabalhar com uma metodologia estruturada e que vai trazer resultados reais. Para começar seu diagrama de Ishikawa hoje mesmo, você encontra aqui na página um botão de compra ou aqui na descrição do vídeo. Espero de verdade ajudar você e a sua equipe a ser mais produtivo e entregarem melhores resultados juntos. Excel Solução tem como missão oferecer excelência em soluções empresariais. Por isso, conte com a gente.